2 de julho, sexta-feira, e hoje o mercado teve uma reação um pouco estranha à questão dos payrolls não farms. Foram criados muitos novos empregos. Houve uma certa reação, quer dizer, também é normal, nos segundos imediatos a taxa de tesouro subiu bastante, o ouro subiu, e depois de repente, nos 5 minutos seguintes, voltou tudo a cair. As ações hoje tiveram um comportamento um pouco estranho. Honestamente, é muito estranho. Eu estive a ver um vídeo sobre isto da questão dos empregos e porque esta reação, porque é que a taxa do tesouro caiu. Primeiro, vocês têm que entender que a taxa do tesouro cai quando existe mais compra, certo? Quando existe pressão de compra, ela cai. Então, há muita gente a comprar taxas de tesouro. Segundo, aparentemente, dos empregos que foram criados, novos empregos, a maioria são empregos de baixos salários, em que aparentemente nos últimos anos aquilo só subiu 10 cêntimos ou lá o que é que foi. Então, para a questão da inflação vai ser inócuo. Em todo o caso, a forma como o mercado se mexeu foi um pouco estranho. Vejam, aquilo que mais subiu, e também não foram subidas nada por aí além, mas aquilo que mais subiu foram as chamadas, mesmo as tecnológicas. Aliás, foi o setor que mais subiu, mas foram as chamadas, os dinossauros, né? A Apple, Microsoft, Google, Amazon, foram as que mais subiram. Às custas disso, os índices não caem, só sobem. Está-se a ver uma rotação, as de crescimento estão a levar pancada, todos os outros setores estão mais ou menos, a saúde creio que normalmente até meio de julho é o período mais alto, ou seja, junho é o período mais alto e vai até meio de julho e depois começam a corrigir, mas é talvez. Neste momento é assim que nós estamos. A IBM parece que houve uma questão qualquer, vão fazer um spin-off de uma porcaria qualquer, enfim. É o mercado que nós temos. Como podemos ver, hoje a energia esteve cá em baixo, peço desculpa, juntamente com a finança, tudo o resto lá em cima, principalmente a tecnologia. Dentro dos movimentos no Nasdaq, como podemos ver, basta só olhar aqui para cima, que é onde está a percentagem, certo? Aqui é o volume, esta teve volume bastante elevado, mas nós, se deixar assim o rato em cima, dá para ver que ela foi uma queda de 0,26%. Por exemplo, esta Walgreens caiu 14%, mas teve bastante volume. Temos aqui várias subidas sem volume, mas subiram. A questão é mesmo essa. Como podemos ver no Nasdaq, 80 são 102, não sabia, mas das 102, 80 subiram. A Google foi a que mais subiu, pelo menos é o que isto pode não estar atualizado, eu acho que tem um delay. Mas Google, Amazon, Microsoft são tudo grandes empresas, tudo mega caps. E depois nas quedas, as chinesas. As chinesas estão todas a cair. Eu andava interessado na Pinduoduo, eu cada vez estou menos interessado nela porque não é que o volume tenha sido por aí além, mas está a perder muitos suportes. Já no Standard Poor's, podemos ver que é o Standard Poor's 500 que a Oracle está cá em cima. A Oracle é aquele caso estranho. Hoje pelo menos acompanhou as tecnológicas e subiu. E depois temos aqui nas quedas então a IBM, a Marathon, que é também da petrolífera, a PEN, que é também uma que eu andava interessado, também já não estou, ou pelo menos estava em stand-by, juntamente com a Viacom. Vamos então começar pelo Standard Poor's, mais um fecho recorde, mais uma gap, mais um dia super estranho, porque foi um dia que mais subiu e, pelo menos no meu portfólio, vocês podem ver aqui pelas watch lists, este é o meu portfólio, está tudo negativo. E mesmo daquelas que eu sigo, também são daquelas que são de crescimento, não é? Mas tudo negativo, tirando os dinossauros, esses estão positivos. Os dinossauros estão positivos, vejo. Mas é a tal coisa, Standard Poor's muito estranho, Nasdaq, ou seja, acho que o QQs, muito estranho, porque subiu também, subida fortíssima, 1,15. A correção está para breve, eu
sinceramente, pensei que começássemos a fazer a correção agora, principalmente no Nasdaq, mas é uma ligeira correção, não era uma correção daquelas de não, vamos aqui abaixo ou aqui. Era uma correção que podíamos, é uma possibilidade, mas é uma correção para apanhar fogo, porque por norma as tecnológicas, o final do segundo trimestre, ou seja, no terceiro trimestre, tem um período bom. Dow Jones também, eu não sei, fez um fecho máximo, não foi? Fechou 34.786, 34786, 347, 34786. Fez um fecho também a máximos, os Dow Jones, ou seja, a indústria, e o Russell então a cair, mesmo quando subiu. Acho que eu tenho que caíram todas, portanto é tal coisa. Melhores dias virão. Vamos ver como é que reage o mercado segunda-feira, porque eu continuo a achar. Eu achei o dia super, super estranho. Muito estranho. Hoje, é tão estranho que hoje, vejam, entraram mais puts do que calls. Aliás, não entraram mais puts, pelo menos as calls diminuíram. Agora, eu achei muito estranho foi a movimentação da taxa de tesouro, porque ela caiu 3%, ela afundou, por isso é que me interessei pela questão de avaliação, e é um princípio, ou seja, a questão da criação dos empregos serem de baixos salários, então não vai haver grande pressão sobre a taxa de inflação. Mas o facto é este: se há mais gente a comprar taxa do tesouro, então a inflação realmente não vai ser aquele bicho de sete cabeças, e a tecnologia e este crescimento deviam de explodir, não é? Porque quanto mais os juros forem mais baixos, mais as de growth crescem. É uma regra 3 simples, praticamente. Enfim, petróleo 75. Se fechar assim, também temos um recorde. Não foi o dia mais alto, mas vamos terminar aqui muito provavelmente numa doji. E o dólar que teve esta reação inicial, depois afundou. Vamos ver como é que... É isto que eu acho estranho. O dólar cai e as ações em geral caem, apesar de os dinossauros subirem. Estranho. A Bitcoin está a fazer uma doji. Bitcoin está em falência. Para já não é época da Bitcoin nem das criptomoedas. Setor financeiro em queda, energia, apesar de ter terminado positivo, em queda, também o das renováveis e a tecnologia lá em cima. Vamos então às nossas cotadas, e a maior parte delas estão verdinhas. É bom, digamos assim. Twitter teve negativo, negativo? Não pode ter estado negativo. Tinha ideia que tinha estado negativo, mas completamente equivocado. É positivo. Está a fazer uma bear flag, ou seja, eu creio que já mostrei isto, né? Se ela não quebrar isto, não mandar assim um salto, vai quebrar por baixo, mas neste momento com esta, digamos, com esta reação tão estranha, mas tão estranha do mercado, a tecnologia domina, mas só dominam as grandes, é muito estranho. Literalmente mesmo muito estranho. Mas para já, volume baixo, está em território de overbought, estamos completamente estendidos, apesar de estarmos a aproximar cada vez mais da moving average, mas estamos ainda estendidos. Ela vai ter que fazer um retracement, pelo menos é aquilo que eu acredito. No entanto, ultrapassar os 69, 65 e vir aqui em direção aos 72, 73 dólares. Já numa perspectiva de queda, quer dizer, o mínimo dos mínimos era vir aqui aos 68, mas isto eram os mínimos. O mais provável é que, caso haja uma queda, e isto já era uma queda, digamos, quantos por cento? 2%. Não é assim uma queda assim por aí além. Nós não temos aqui suportes reais, a não ser aqui nesta zona. Ou seja, não só a gap que eu tenho aqui, mas também aqui algumas velas nos 67 dólares. Vamos passar ao Snap, que também este é positivo. Eu creio que já falei isso, eu tive para entrar já há uns dias. Pensei em entrar, mas depois eu fiquei assim, o upside é tão pequenino, pelo menos para já, né? Ou seja, o primeiro objetivo é fazer máximos. E é esse o upside que nós contamos,
que não quis entrar, mas lá está, erro meu. Erro meu não ter voltado a entrar na Apple. Mas tal e qual como tudo na vida, temos que tomar decisões e por vezes não tomamos as decisões certas. Fazer uma doji, temos indecisão. Vamos ver, para já está bullish, 70,92, primeiro objetivo, segundo os 73,63, que seria então o tal máximo e depois veríamos o que é que ela fará. Já numa perspectiva de correção, começar a apontar aqui para baixo para os 65 dólares, onde vai encontrar a moving average a 13 períodos. Passar aqui à Tesla, que hoje fez porra nenhuma. Ou seja, saíram os dados então, eu pensava que só saíam para a semana, norma demora um pouco mais, mas saíram os dados das entregas de veículos, ficaram ligeiramente abaixo das expectativas, estamos a falar de 5 mil unidades, ou lá o que é que foi. Já começaram a entregar os modelos S e X, isso é bom para a margem, é bom para os lucros, não é? Se tiverem, mas em termos de performance, vejam o arranque, ainda chegou aos 700 dólares e depois vejam como é que ela caiu. Muito estranho, mesmo muito estranho. Temos aqui uma doji, indecisão novamente. Eu entrei com 10 ações, já a contar com algum receio, não é? Eu cada vez começo a acreditar mais que este pennant vai quebrar por baixo. E para mais, o Elon Musk voltou para a porcaria da Dogecoin. Agora é só memes dessa porcaria. Enfim, um homem que se devia focar na empresa, ou pelo menos abandoná-la e passá-la a alguém que toma rédeas. E quando eu digo tomar rédeas, não é que ele não esteja a trabalhar ou fazer o trabalho dele. A questão é que já chega de andar a perder tempo com as meme stocks e começar a perceber porque é que a Tesla, todas as outras, já quebraram o máximo de abril e ela não consegue. Ela está aqui ainda. Vamos ver. Para já, indecisão. Vamos ver como é que corre segunda-feira. Os 700 dólares, esta zona dos 700 dólares é a mais difícil, ultrapassando, quer dizer, isto estando completamente bullish, ela veria cá acima aos 730. Mas um fecho aqui já será aceitável, quebrava o pennant por cima, quebras para baixo, a vir aos 666, ao número do demo, e depois ultrapassar e fechar aqui a gap nos 650, onde temos aqui algum suporte, vamos ver. Encontraríamos a moving average. As moving average fizeram o bullish crossover e esse foi um dos motivos que me levou a entrar, mas lá está. Está sem definição. Neste momento não tem indicação nenhuma para onde quer ir. NIO. A NIO, enfim, eu continuo a achar que ela vai corrigir, espero que ela corrija para proporcionar novas entradas, principalmente aqui assim nesta zona dos 46 a 45 dólares. Mas, quer dizer, ela esteve aqui a ir, chegou aqui aos 48 e foi comprada. Vamos ver. Algo que eu vi foi que a XPEV ficou positiva. Mas fez o mesmo tipo de vela, ou seja, ela ficou positiva 0,18, mas fez o mesmo tipo de vela, ou seja, cair e depois recuperou. Isto é bom para quem faz swing e acerta com os fundos. Eu não acerto, por não acertar é que não voltei a fazer, porque estamos a falar de 5% de movimentação no dia. Mas a NIO, como eu estava a dizer, ela hoje não quis cair. Ela caiu, mas hoje não quis cair. Já agora vamos ver qual foi a amplitude que ela teve. Também foi de 5%, ou seja, ela teve a cair forte, mas depois recuperou. Mesmo assim fez um fecho de quase 1% de queda. Vamos ver. Para já, o objetivo é que ela comece a fazer uma correção para proporcionar entradas, mas não está fácil quererem fazer correção, principalmente com este tipo de vela. Basicamente está a dizer que poderá começar a estabilizar ou poderá mesmo inverter. Temos que acompanhar então segunda-feira e ver o que é que vai acontecer, mas para já esta passa a ser vermelhinha. Para já temos que, quer dizer, o aspecto bearish é ultrapassar aqui os 50 dólares e os
48,95 e vir em direção à Moving Average a 13 períodos e depois tentar estacionar por aqui. Ou seja, próximo dos 48, 46 já é uma queda de 10%. Vamos meter assim. Já na perspectiva de subida, quer dizer, ultrapassar os 52 dólares e voltar aqui a bater nos 53 em direção aos 54. Apple, eu acho que não há muito a dizer. Nós tínhamos visto a questão das options e desta vez as options não bateram. Ou seja, desaparece. As options desta vez não bateram. Provavelmente hoje durante o dia deve ter entrado muitas nesta zona próxima dos 140 dólares. Options, volume. Entraram bués. Jesus. 1800. Olhem só a pipa da massa. Quem conseguiu entrar nesta zona, brutal. Mas em todo caso, quer dizer, de um dia para o outro, é por isso que temos que abrir de manhã. Eu, como já não faz parte do meu portfólio, não olhei, mas ontem era esta a zona. Hoje entrou tudo bullish e houve aqui muitas, ficaram queimadas. A volatilidade também é baixa e as também não recebem muito. Isto basicamente é os que deixaram expirar até a hora do fecho, claro está, acabaram por fazer 25%, o que é bastante bom. Numa subida de 2%, ganhar 25% é bastante bom. O que dizer? Está bullish, deixou aqui uma gap. Vamos desenhar aqui a gap. Eu gosto de ver as gaps, não sei porquê. Onde é que é? Aqui. Eu gosto de ver as gaps porque elas por vezes elas servem de imã ou de suporte. Portanto, agora aquilo que nós vamos ver é como é que ela reage. Está mais ou menos, fica assim, também não é por aí além. Está mais ou menos. Eu não sei para onde é que ela vai. Quebrámos o máximo neste caso que era de 29 de Abril. O objetivo inicial é isto, são os 145 dólares. As melhores perspectivas era que isto acontecesse até meados de agosto, meados de setembro. Provavelmente chega lá antes. Provavelmente. Ela vai corrigir 2 ou 3 dias e depois volta a carregar em força. É isso que temos de ter em conta, é que ela está bullish e por isso é que eu digo que normalmente quem fica longo é que ganha o din-din. Quem anda a brincar como eu, a tentar bater as coisas, depois fica a ver os navios passarem. Em termos de correção, ela faria uma correção pequenina até aos 139, 138 e depois arrancar em direção aos 141. Já numa perspectiva de bearish, era vir preencher a gap, ou seja, voltar aos 137. A AMD é outra. Tínhamos aqui uma vela que realmente ela indica a rejeição de preços mais baixos, mas ela hoje esteve a cair. Mas fizemos um higher low, um higher high, fecho. Este não é um fecho em máximos ainda, e por isso é que eu digo, para já, esta onda 5 está a rolar e está a rolar bem. Agora, eu estava à espera de uma correção, por norma, a onda 2 tem uma correção mais forte do que a onda 4 e eu não sei se por onde é que ela vai. Já falaram aqui no 120, está cá marcado, está a explicação do porquê dos 120, mas por exemplo o Puppy Trade tinha falado que era, e por isso é que eu meti mais ou menos nesta zona, entre janeiro e fevereiro, quer dizer, janeiro e fevereiro, ou é janeiro, que é a apresentação dos resultados, deve ser, as datas da apresentação dos resultados do trimestre anterior, e depois existe o sell-off normal dela, mas para já ela vai correr até a apresentação dos resultados, não sei, 30 de julho, não falta um mês, está forte. O facto é este, está muito forte. Foi uma das que eu achei que, apesar de tudo, também fiz uma boa venda. Fiz aqui próximo dos 89,70, algo assim. Claro que ela depois fintou-me, subiu 5%. Acontece. Mas para já vamos manter isto.
tentar ultrapassar aqui a zona dos $95 em direção aos 97,5 e depois em termos de queda, quer dizer, manter o mesmo nível, ou seja, suporte nos 93,60, suporte nos 92,44 e suporte aqui nos 90,55. Eu tinha ideia que a AMD, já agora deixem-me ver, que a AMD ainda esteve negativa, teve no arranque. Na primeira hora eu tinha ideia que ela estava negativa, mas a primeira hora foi muito bipolar. Queda, bounce lá para cima. Eu costumo dizer que nós só ficamos a saber o sentido das cotadas ao fim da primeira hora. Lá está. FCL faz parte das de growth. O que é que ela fez hoje? Caíram. Aliás, todas as de growth caíram, pelo menos as que estão na minha checklist ou que estão no meu portfólio. O suporte parece-me claro, perdendo. Vemos aqui aos 7,73. Em termos de subida, temos que manter a mesma meta, ou seja, tentar fazer um bounce a isto, porque ela está a ficar extremamente bearish e eu não quero voltar a vê-la nos 6,41. Apesar que, eu já vos disse, eu não vou mexer nela. Enquanto ela não chegar aos, sei lá, aos 20 ou lá o que é, e depois logo vemos, mas ela tem que não só recuperar aos 20. Então eu tenho um preço médio quase 16, mesmo nos 20 não compensa, não vai conseguir compensar a perdas que eu acumulei porque eu vendi metade, não se esqueçam, nos 9. Quando eu tiver disponibilidade, eu reforço. Para já é isto. Palantir, então, Palantir está bearish. Ela teve positiva de manhã. Eu tenho aqui o alerta. O alerta é para quando ela tocar na Moving Average, eu entro. Ou pelo menos fico a acompanhar e depois tento. Ela só precisa fazer o fecho acima. A realidade é essa. Mas o fecho acima da Moving Average não implica que ela não deixa abaixo da Moving Average. Tentar mostrar-vos aqui um exemplo. Está aqui um exemplo que ela fechou abaixo, continua abaixo. Ih, caralho, aqui deu uma queda brutal. Não é o melhor exemplo, mas por norma aquilo que acontece é a cauda estende um pouco mais, mas o fecho é aqui depois inverte. Mas era o aviso que eu tinha. Eu confesso, eu ainda pensei em entrar, principalmente quando a vi, ela teve muito estável, vamos ver aqui uma hora, que é para vocês verem, ela teve muito estável aqui nos 24,50, muito estável mesmo, e eu pensei, ok, será que já temos aqui um fundo? Porque vejam, no limite ela vai ter um bounce de solidariedade de estar completamente oversold. Creio que até dos níveis mais baixos que ela tem. Já estou arrependido de não ter entrado. Estamos muito afastados das moving averages, muito mesmo. Precisamos de encontrá-las e eu acredito. Em todo caso, também acredito que ela pode fazer aqui este bounce e depois voltar a cair. Não se esqueçam. Só que isto, e é isto que eu quero ter em conta, são 2%. Certo? Vale mais isto. Provavelmente se ela bater aqui neste canal, mas isto são 2% e o downside é 1%. Para já, vamos ver como é que ela reage segunda-feira, porque a reação dela, vejam, ela abriu com gap up positiva, 1% ou 2%, algo assim, e depois ainda teve a fazer aqui até os 25,31, eu vi isto, e depois afundou o dia todo. Sempre em queda, seguidinha, a seguir todas as outras de crescimento. Performance hoje está assim. Quem tem as de growth está a apanhar. Vamos ver como é que ela reage. Temos que fazer uma vela mais curtinha, tipo esta. Será o ideal. Temos aqui uma gap também. Vamos desenhar a gap. Sabem que eu adoro as gaps. Eu gosto de vê-las. Porque psicologicamente faz com que eu arrisque mais. Mais tarde ou mais cedo ela preenche a gap. Nem que seja daqui a um ano. Mas o normal é não demorar tanto tempo a preenchê-las. Nós só não queremos preencher as de baixo. No entanto, para já, vamos ver como é que ela reage então segunda-feira. Eu acredito que viremos aqui assim para esta zona dos 24. Creio que eu tenha aqui o suporte.
e depois faz o bounce bem cá acima, um fecho acima é extremamente bullish, é positivo, poderá ser o princípio do reversal. Não se esqueçam que a confirmação do reversal não é com uma vela, é pelo menos 1 ou 2 dias a realmente mostrarem que temos um reversal. Já na perspectiva de perder a moving average, havia cá para baixo em direção aos 23,67. É uma zona de suporte. Temos aqui vários pontos de suporte, como podem ver, eu posso apertar isto assim, até aqui, até aos 22. O meu plano, sendo o mais honesto possível, o meu plano é simples. 24, mais ou menos moving average, aqui assim 24,19, fazer aqui uma entrada, comprar 100 ações, entrar por níveis, não é? Depois, se ela vier aqui para os 23, 50, aguardar um bocadinho e ver se ela reage para vir mais para baixo. Se ela vier mais para baixo, temos aqui mais ou menos entre os 22,50 e os 23, fazer nova entrada de mais 100 e depois, se ela vier aqui para o GP, que era uma correção bastante forte, entrar com outras 100. Pronto. É esse o meu plano, por isso é que eu não fiz grandes entradas, e tentar apostar naquelas que eu acredito que possam inverter. A Palantir, eu tenho todas as convicções de que ela, principalmente esta nova plataforma que eles têm, parece que é fantástica. Ora, pediram para nós vermos aqui a Micron. Eu já tive, quando estive a fazer aquele, como é que eu ia dizer, a minha checklist, né, daqueles breakouts ou potencial de breakout, eu tive esta aqui na mira. Porquê? Porque ela estava aqui abaixo. Se vocês forem ver, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ela estava aqui no ponto, mas ela fez aqui uma vela de indecisão e eu fiquei assim. E depois a tendência dela, ela estava a diminuir, e eu fiquei assim. Honestamente, não sei se ela vai conseguir ultrapassar, mas seria o terceiro toque. O grande problema foi que eu depois retirei-a porque ela arrancou logo. E eu fiquei assim, ok, então agora já esquece. Está muito próxima aqui da resistência, não é? Ou seja, vejam o upside dela na zona em que eu tinha visto. Era 2% e batia logo numa resistência. E depois o meu downside é praticamente igual, ou seja, 1 para 1 não é algo que eu queira. Eu prefiro que, quer dizer, a moving average vai servir de resistência, seria um bom ponto de entrada, seria até este dia, depois. Mas lá está, ela está a ter o mesmo comportamento de todas as outras. Vamos lá tentar fazer então aqui o desenho que eu acabei por não fazer, apesar de ter posto aqui as Fibonacci. Eu tinha posto, salvo erro, foi a partir daqui. Era mais ou menos isto, e depois tínhamos aqui esta base, ou seja, tínhamos aqui um pennant descendente, um triângulo descendente, em que, quer dizer, a probabilidade dela arrancar por cima é maior. E ultrapassando aqui estaria bullish. O grande problema dela é que depois veio o sell-off. A apresentação dos resultados foram positivos, e aquilo que me dá a entender é que eu não gosto de ter uma ação por resultados por causa daquilo que me aconteceu na Apple, que eu sabia que normalmente havia um sell-off, e aqui nem sequer houve sell-off nenhum. Ela não tem um histórico de fazer sell-off, quer dizer, aqui subiu demais e depois afunda. Mas lá está, eu decidi não entrar. A Micron, para mim, ela agora vem muito provavelmente, estamos a falar não sei quantos dias, é que ela vai demorar a fazer isto, mas ou fazes uma inversão, visto que temos aqui o martelo a indicar a rejeição de preços mais baixos numa queda, ou faz a inversão já, ou ela vem aqui e depois tenta romper a seguir em direção a quê? O nosso primeiro ponto de contacto é aqui, certo? Este é o primeiro objetivo. O segundo, sem dúvida, que seria fazer novos máximos. Ela parece-me que também foi um dos motivos pelo qual eu não peguei muito, é porque ela não se mexe muito, vejo. Do máximo até à forte correção que ela está a ter, caíram 20%. A Apple, que é daquelas que também não mexe muito, do máximo, a ver, acho que esta aqui caiu 15, não foi?
20% também. É daquelas que ela não se movimenta. Uh, Pronto, potencialmente é uma de longo prazo. Ela é dos semicondutores. Não se esqueçam os semicondutores. Temos a TSM, né? Elas têm apanhado, creio que é a TSM. É esta mesmo. Elas têm apanhado bastante. Vejam que eu já tive aqui também de olho nela já há muito tempo e depois esquecia completamente. Mas é daquelas que elas vão ter que arrebentar, principalmente quando voltarem a ter oferta, né? Quando voltarem a ter a capacidade produtiva para a procura que existe. E a apresentação dos resultados deles vão ser, esta pelo menos é sempre positivo. Quer dizer, teve aqui em 2019 abaixo das expectativas, mas não se esqueçam que as expectativas já é de aumento constante, digamos assim. E dá dividendo, creio que é uma michuruca, 36 cêntimos para uma, é tipo Apple, dá porque devem ter obrigado a dar. Lá está. Eu continuo a achar que semicondutores deve ser uma aposta. A única coisa que eu fiquei, esta tem mais upside. Esta tem muito mais upside, 20%. Quer dizer que ela chegou a fazer 30% de queda. Mas lá está. É um setor que para mim eu tenho que começar a aprender a orientar-me para estes setores. Porquê? Porque estes setores em breve começam a recuperar, estão com atraso, né? Vamos dar então aqui uma vista de olhos pela Vaxart, voltou a cair, está, digamos, enfim, é das voláteis. Fazer o quê? É assim que elas se movimentam. Vejam a Jax, 6%. Parecia querer inverter, inside bar, e depois afunda 6%. É assim. E é isto que eu digo. As pessoas podem dizer assim, mas apostar nas voláteis é uma dor de cabeça. Eu não ponho isso em causa, mas vejam, esta no espaço que é de um mês, 100%. Um mês. O meu único problema é que eu, quando estava para entrar, eu creio que foi em março, mais ou menos aqui assim nesta zona, era 1.8. Provavelmente foi nesta zona. E ela começou a cair e eu caguei nela. Não, não voltei mais a olhar para ela. Tipo, ficou-me na retina, Jaguar Health, mas eu não voltei a entrar nela. Principalmente que ela depois, vejam, se eu tivesse entrado nos 1.8, eu vi ela subir 40%, não é? Mas isto é 1.7, 1.8. Eu via a subir 35%, a estabilizar aqui mais ou menos. Eu faria aqui uma venda, de certeza, ou aqui mesmo, quando ela perdesse a moving average. Mas, quer dizer, se eu não apanhasse aquela subida, depois ficava a malhar 35% nas mãos. Mas acabou por recuperar, só que, quer dizer, o meu ganho seria 20% a ver estas quedas todas. Isto se eu a ficasse com ela na mão. Vista rápida pelas que eu tenho na minha watchlist, vale o que vale. Pinduoduo, como eu tinha-vos falado, era uma que eu estava interessada. O meu interesse arrefeceu, mas temos que ver agora a reação. Eu tipo a arriscar, fazia aqui uma entrada, mas as chinesas estão todas a apanhar. Todas. Bidu, mesma coisa. Baba, que eu tenho aqui também. E a Baba fez aqui uma gap, ou seja, esta gap está com um problema grave que não quer ser preenchida, né? Veio logo aqui diretamente para a resistência, que é para cair, enfim, tem coisas engraçadas do mercado. A JD a mesma coisa. A JD talvez preenchendo aqui a gap e mantendo o fecho aqui acima, poderá ser algo interessante, mas para já não. Eu perdi completamente o interesse nelas porque elas, as companhias aéreas caíram todas, também foi uma coisa estranha, recuperaram, é um facto. Este é o United, Southwest, praticamente a mesma situação. Aquela que eu tenho, American Airlines, foi que caiu menos, mas vejam, teve a cair bem mais. Basicamente eu tive nulo, tive a ganhar zero, mas eu segurei. O meu objetivo é, ela vem cá acima, para onde? É aqui que eu vou fazer as minhas vendas.
aqui quando ela chegar aos 28, 29, eu dou-lhe $1 de folga. Não dou mais. E quer dizer, se eu ganhar $6 nas 350 ações que eu tenho, é fantástico. A Jumia, enfim, dizer o quê? Depois de uma queda de 6%, vem mais uma de 3%. Palantir caiu, SoFi não se mexeu muito, mas teve bem péris. Vamos ver. A SoFi é daquelas que pode vir aos 17, não se esqueçam. Foi aquela que eu falei do Share Unlock. Nós estamos com estes aumentos de volume, mas quando digamos, os investidores iniciais e os funcionários pararem de vender ações, ela vai arrancar. Eu não tenho dúvidas nisso, mas até lá é segurar o saco. Fiz uma entrada nos 19,50, não foi? Foi nesta aqui. Estava assim, esta vela engraçada, e eu disse, boa entrada. Boa porcaria. Mas o meu plano é, se ela vier aqui para esta zona dos 17,47, eu fico de olho para fazer um reforço. De resto, todas as que eu tinha para fazer breakouts, vejam, voltaram à base do Pennant. Não perdi interesse. Perdeu. Vou ter que rever isto tudo durante o fim de semana e tentar encontrar novas. Pelo que, se vocês tiverem indicações, esta está a fazer uma bear flag já há muito tempo. Ela ou dispara ou afunda. O grande problema desta, e por isso é que eu tenho algum receio dela, é que ela é explosiva. Ela faz movimentos de 11% assim todos os dias. Vejam, mesmo hoje. Hoje ela abriu aqui, não é? Subiu 2% e depois espera lá que eu vou-vos apanhar. 6% de queda e fechou a cair 3, 2. 2 face ao dia anterior. Mas ela tem estas amplitudes que assustam, literalmente. A pena é outra que eu estou a perder completamente o interesse. Esta era a minha base. Aliás, minto, era esta. Está a vir cá abaixo. Quando ela vier cá abaixo, voltaremos a olhar para ela. Vai para o retracement. Agora já meto aqui. Uber eu tive para entrar, mas depois o upside é tão pequenino e ela está sempre a bater aqui na resistência, quer dizer, segunda-feira ela pode até arrancar. Se ela arrancar, esta é aquela que eu vou já passar lá aqui para cima. Porque ela pode. Esta Tiger, que é uma fintech, uma financeira, eu até meti aqui, ela faz o bounce e vai lá para cima. Eu acompanhei hoje assim durante o dia a ver, vai-te lixar. Vou esperar que ela venha aqui à Moving Average e depois logo se vê, porque realmente ela estava a fazer aqui temos aqui um double top, digamos assim. Pode ser que arranque. Enfim, se tiverem indicações, eu agradeço. Não se esqueçam, domingo temos a live. E quer dizer, amanhã não sei se vou lançar algum vídeo. Se lançar, é falar sobre as financeiras e as petrolíferas, comparar a Galp com as europeias e as americanas, assim como as financeiras, porque realmente, quer dizer, nós vivemos em países diferentes, economias completamente diferentes, isso é um facto. Mas, quer dizer, antigamente as pessoas diziam o mercado americano cai, o melhor é passar tudo para a Europa, né? E aquilo que normalmente nós temos visto é que quando os Estados Unidos soluça ou sorri, a Europa acompanha. Portanto, será bom compreender. Eu continuo a achar que o mercado americano, para mim, pela quantidade de informação que existe, é muito mais interessante do que o mercado europeu. Eu nunca investi numa europeia, tirando as que são portuguesas. Nunca. Nunca olhei para uma. Eu creio que houve alguém que pediu uma que era Europcar. Agora vamos ver como é que ela anda. Ela deve ter subido, né? Porque Europcar Mobility deve ser isto. Eu não me recordo quando é que pediram, quando é que falaram, não sei se foi aqui, se que, e eu disse, ela pode disparar como pode afundar. O grande problema destas, principalmente destas, é que estas estão mesmo sujeitas a isto do Covid, e pelo que eu estou a ver, ela não faz outra coisa se não subir.
A reação à Moving Average é fabulosa. Fabulosa. Quanto é que ela subiu aqui? 33%. Só que isto aqui são meme stocks, isto é loucura. Sabem o que é que isto faz lembrar? A Lordstone. E hoje parece que afundou mais 10% porque o Ministério da Justiça disse que ia investigar porque foi mais ou menos nesta altura, foi quando eu entrei, nos 15, não era? Foi aqui. Foi aqui. Que eles apresentaram resultados e ficámos aqui com esta gap, ou seja, teve esta queda, mas eu creio que foi nesta altura, ou o que é que foi, ou aqui nesta, eu já não sei. Sei é que houve um período em que os, digamos, administradores da empresa venderam ações com antecedência e depois largaram a bomba dos shorts e afins. Mas vejam a reação, principalmente quando a empresa anunciou que necessitava de ir ao mercado para se financiar, ela caiu 16%, mas depois vejam a reação, as pessoas são doidas e elas mexem-se assim, são doidas, vejam, uma subida aqui 17%, outra que eu tenho aqui, nem sei se tenho aqui, eu tenho a Wish, esta é de loucas, mas eu tinha antes deste movimento, literalmente, e ela subiu quanto? Vejam, a loucura que é, as pessoas são doidas, 89% em 2 dias. Só que isto não é uma ação, isto aqui é lotaria. Eu não me importo que as pessoas invistam, nada contra. A ideia é nós, olha, vou meter aqui 1000 euros e depois seja o que Deus quiser, e depois vamos buscar 2000. Ou então aquilo que vai acontecer é isto. Vejam, desde a altura em que ela fez o IPO, que foi praticamente nos 20, foi a 22 dólares que ela abriu. É muito comum isto nos Estados Unidos, pressão de venda no primeiro dia, depois sobe, depois afunda. Não sei como é que é na Europa, mas veja, ela chegou a estar nos 32, certo? Ela já perdeu 75% de valor e isto foi uma que fez um IPO em dezembro, 16 de dezembro. Ela já perdeu este valor todo. Isto é de loucos. Para que é que eu vou entrar? O modelo de negócio é bom, é estilo, está-se a tornar uma Amazon. A Amazon é quase uma indústria, é uma logística. Ela não faz vendas só online, ela faz entregas, ela tem uma máquina por trás que não tem comparação. A Wix apareceu inicialmente como uma plataforma para criar websites, depois viram que podiam criar lojas online e ganhar dinheiro com isso. Mas, quer dizer, esta volatilidade é de loucos. Loucos. Bed Bath Beyond foi outra que teve, está aqui, que teve o pump da CNBC, subiu 60%. Claro que depois no dia a seguir vamos afundar. Voltou a subir outra vez. Espera, vamos afundar outra vez. Voltou a ter pump da CNBN, lá como é que ele chama. É a estação da televisão. Mais um pump. Quanto é que ela subiu? Vejam. 31%. Quanto é que ela subiu na realidade? No dia? 11%. Mas houve pessoas a comprar aqui, vejam a carrada de volume que existiu. Isto é de loucos. Ela vai voltar aqui à Moving Average e que seja o que Deus quiser depois. Proporcionará uma entrada para depois ver qual será o movimento dela, já que ela faz, enfim, deve haver muita gente que está aqui preso, assim como tem aqui malta que está aqui preso. Vamos ver. É isto. Até à próxima. Bons negócios a todos.